Eles desafiaram o império e pagaram com a vida. Homens que ousaram sonhar com uma África livre, unida e dona do seu destino. Líderes que acreditaram que independência não era uma bandeira, mas um poder real. O poder de decidir o próprio futuro, sem pedir permissão a Paris, Londres ou Washington. E foi exatamente por isso que cada um deles foi eliminado. Desde os anos 1960, uma série de assassinatos políticos vem apagando das páginas oficiais os nomes de quem se levantou contra o sistema global. Mas aqui, no Arquivos Africanos, a gente não esquece. Aqui, a história não é contada pelos vencedores, é recontada pelos que resistiram. Nas próximas cenas, você vai descobrir 15 líderes africanos que foram silenciados, um por um, porque ousaram defender o povo em vez dos interesses estrangeiros. Eles tinham algo em comum. Acreditavam que a verdadeira liberdade da África só seria possível quando o continente controlasse seus próprios recursos, sua cultura e seu pensamento. Eles sabiam que o colonialismo não acabou, apenas trocou de roupa, virou diplomacia, empréstimo, ajuda humanitária, globalização. E quando tentaram expor essa verdade, foram caçados. Da morte de Félix Roland Moumié, envenenado por um agente francês na Suíça, a execução brutal de Thomas Sankara em Burkina Faso, do esquartejamento de Patrice Lumumba, que ousou dizer que o Congo pertencia aos congoleses, a sabotagem que tirou a vida de Samora Machel, o presidente que enfrentou o apartheid. Cada um desses nomes é uma ferida aberta na história africana, feridas que o tempo não cicatrizou, porque o sistema que as causou ainda está vivo. E é por isso que este vídeo é mais do que uma lista. É um grito, um resgate da memória apagada, um lembrete de que a independência política da África nunca significou liberdade total. Por trás de cada bandeira hasteada havia uma sombra, empresas estrangeiras, governos ocidentais e elites locais que fizeram de tudo para impedir a emancipação real do continente. Mas você precisa saber de uma coisa: a história deles não terminou. Porque cada vez que alguém se levanta hoje, seja no Mali, no Níger, em Burkina Faso ou no Congo, o espírito desses líderes revive. O sonho deles ainda incomoda, ainda ameaça, ainda inspira. Por isso, se você acredita que a história da África merece ser contada sem censura, já se inscreve no canal Arquivos Africanos, ativa o sininho e deixa o like agora mesmo. Porque aqui, a gente não conta versões, a gente revela verdades. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda acha que o colonialismo acabou. O que você vai ouvir hoje não é teoria da conspiração. É a história que o mundo tentou apagar. E ela começa agora. A década de 1960 começou com esperança, mas também com sangue. Em 1960, o povo dos Camarões via nascer o sonho de liberdade, liderado por Félix Roland Moumié, médico e presidente da União dos Povos dos Camarões. Ele acreditava que independência não podia significar continuar sendo controlado por Paris. Mas enquanto discursava por uma África soberana, um agente francês o espreitava. No dia 3 de novembro, em Genebra, Moumié foi envenenado com uma substância tóxica colocada em sua bebida. O corpo tombou, mas sua morte revelou uma mensagem: quem desafiar o império paga com a vida. Poucos meses depois, em janeiro de 1961, o continente perdeu um dos maiores símbolos da luta anticolonial, Patrice Lumumba, o primeiro-ministro do Congo. Ele sonhava com um país livre da exploração belga e com a unidade africana. Mas seu discurso de soberania era intolerável para quem via o Congo como uma mina a céu aberto. Capturado após um golpe apoiado pela Bélgica e pela CIA, Lumumba foi torturado, assassinado e dissolvido em ácido. Queriam apagar o corpo, mas criaram um mártir. 2 anos mais tarde, em 1963, o destino se repetiu no Togo. Sylvanus Olympio, o primeiro presidente togolês, tentava libertar seu país da dependência francesa, criando uma moeda própria e rejeitando a ajuda militar de Paris. Mas foi fuzilado em frente à embaixada dos Estados Unidos. O golpe foi liderado por veteranos do exército colonial francês. O recado era claro: a independência só é aceita quando serve aos interesses de fora.
Em 1969, a chama da revolta ardia no sul do continente. Eduardo Mondlane, fundador da Frelimo, lutava contra o colonialismo português em Moçambique. Mas a arma que o matou não veio do campo de batalha, veio pelo correio. Uma bomba escondida dentro de um livro explodiu quando ele o abriu. A mensagem era cruel. O conhecimento que liberta é o mesmo que o sistema teme. 4 anos depois, em 1973, a África chorou a perda de um dos maiores estrategistas revolucionários do século, Amílcar Cabral, nascido em Cabo Verde e líder do PAIGC, o Movimento de Libertação da Guiné-Bissau. Cabral foi morto a tiros por membros infiltrados em sua própria organização, manipulados pelos serviços secretos portugueses. Ele não empunhava apenas armas, empunhava ideias. E ideias são mais perigosas do que balas. Depois da morte de Cabral em 1975, outro nome se tornaria símbolo da resistência. Steve Biko, o fundador do movimento da consciência negra na África do Sul. Ele foi preso, torturado e morto sob custódia policial do apartheid. Tentaram silenciar a voz que dizia: "O opressor é tão poderoso quanto a mente do oprimido permitir." Pouco tempo depois, em 1976, o general Murtala Mohammed, da Nigéria, foi alvejado dentro de seu carro em Lagos. Sua política de enfrentamento à corrupção e à ingerência britânica incomodava elites locais e estrangeiras. Mais uma vez, a bala falou mais alto que o ideal.